trabalho de levar esta palavra de valorização dentro da corporação começou a transformar a vida do policial. Automaticamente alcançou a sua família. E a gente começou a ver que o policial ele estranha quando a gente chega, mas depois de alguns momentos que a gente começa a falar das coisas de Deus, das transformações que estão havendo nas pessoas, os policiais também começam a simpatizar conosco e começam também a querer essa ajuda. Nos surpreendeu que ao final do culto, essa policial nos chamou e disse: eu poderia falar com vocês um segundo? Falei, tudo bem. Nós fomos a um local reservado. E essa policial, ela nos contou detalhadamente. Ela disse, hoje eu cheguei à conclusão que a minha vida já não valia mais nada. E nada mais interessava. Eu estava ali fazendo uma carta, redigindo, dizendo o que iria acontecer. Eu ia para minha casa, ia matar meu marido, ia matar meus 2 filhos e eu ia me suicidar. Eu não suporto mais esta vida. E nós começamos a interceder por essa jovem, mas hoje ela é toda alegria. E muitas vidas, muitos suicídios têm sido evitados, muitas famílias têm sido restauradas, inclusive a minha família. O problema que a gente vem a ter, que a gente não consiga resolver para o nosso Deus, não é nada. A Associação PMs de Cristo, como são chamados, também enfatiza as virtudes de um caráter cristão. Então esse é o nosso objetivo aqui, conscientizar o policial dessa aproximação de Deus. Só mesmo os princípios cristãos muito arraigados para que o policial se controle. Um policial militar trabalhando com paz no seu coração, ele faz com que nós tenhamos uma sociedade com paz. Deus quer que ele possa ser instrumento nas suas mãos, para agir com correção, para tratar as pessoas com dignidade, compreender que são semelhantes, que são feitos à semelhança de Deus. Infelizmente, alguns policiais só aprenderão essas lições atrás das grades e suas aulas provavelmente serão ministradas aqui no Presídio Militar Romão Gomes. Muitos daqueles homens, daqueles soldados que entravam aqui totalmente destruídos, de cabeça baixa, totalmente arrasados, com a família totalmente desarranjada, toda disfuncional. O tenente Luiz Pereira de Souza foi um desses casos. Uma criteriosa investigação da Corregedoria da Polícia Militar resultou na sua prisão e condenação por assassinato. A sentença foi de 43 anos e 2 meses de prisão. E então eu perdi a minha estrela de comandante, as medalhas de condecoração pelos bons serviços prestados. E aí então, com 3 cursos universitários, eu passei a fazer faxina nos banheiros do presídio. Profundamente amargurado, Pereira se recusava até mesmo a falar com cristãos, até que um dia, um telefonema seu para fora da prisão caiu por engano na casa de um pastor. E eu disse, foi engano. E ele disse, não foi engano não, você ligou no lugar certo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e vai tirar da cadeia em que você vive. E ele, eu creio que ele nem sabia que eu estava preso. E a partir daquele dia, então, eu comecei a clamar por uma transformação de vida. E, na verdade, eu comecei a entender de que eu não era nada, não era um super-homem. Então, em dezembro de 1995, Pereira teve o dia mais importante da sua vida. Ele recebeu uma visita inesperada. Eu estava varrendo o chão do presídio, o pó da madeira. De repente, algo sobrenatural aconteceu. Uma voz veio e falou comigo dentro do presídio. Me chamou de Pereira. Completamente dominado pelo Espírito Santo, Pereira caiu de joelhos. Então comecei a falar com Deus que eu nunca tinha falado antes e comecei a colocar todo o meu coração cheio de ódio, de mágoa e comecei a colocar tudo para fora. Eu comecei a sentir alegria, comecei a dar risada dentro do presídio. E eu me sentia muito feliz, eu já não queria mais ir embora do presídio, mas você sabe o que é isso? Eu pude constatar na palavra que era a presença do próprio Deus que estava ali naquele lugar. O capelão voluntário Major Marcos Medeiros relata um encontro parecido que um jovem policial detento experimentou no dia da sua soltura. E ele, com o rosto totalmente repleto de alegria, me dizia, Major, olha, a melhor coisa que pôde ter acontecido na minha vida
foi conhecer o presídio militar Romão Gomes. Não como eu estava antes de conhecer Jesus, que embora não tivesse celas que me aprisionassem, eu era prisão dos meus próprios desejos, eu era prisioneiro da minha própria consciência, eu era prisioneiro dos meus próprios delitos. Hoje eu estou saindo para a verdadeira liberdade, onde eu poderei viver tranquilo, juntamente com a minha família e produzir ótimos frutos que Jesus ensinou para mim. Policiais estão retornando, estão restaurando as suas famílias e através disso foi porque Jesus entrou. Em abril de 2003, Luiz Pereira de Souza, após 14 anos de prisão, foi beneficiado pela Justiça por indulto presidencial e teve sua pena extinta, deixando o presídio militar Romão Gomes. Mas ele não ficou longe por muito tempo. E aí então, a partir de novembro de 2003, uma vez por mês, eu volto junto com os PMs de Cristo, homens valorosos que deixaram as suas casas para levar o amor de Deus, e hoje eu faço parte dessa equipe. Eu recebi a espada. Essas transformações extraordinárias não passaram em branco. Mas para nosso Deus tudo é possível, porque Ele realmente mudou a história do Tenente Luiz Wilson Pereira de Souza. Fico muito agradecida a Deus, primeiro, por poder ver a obra dele no meio dele, sei que não é fácil. Você vê que há um movimento diferente. É emocionante, porque eu olhei aquele vídeo e falei, Deus, é isso que eu acredito para a nossa polícia e para o nosso Estado. E aquilo foi tão forte que eu chorei várias vezes. Então nós não nos apresentávamos diante de Deus falando, Deus, eu quero pedir perdão pelo aquilo que tem acontecido no meio do meu povo. E aí nós começamos a clamar a Deus e pedir para Ele uma estratégia. Eu disse a eles, olha, além de evangelizarmos os policiais, além de mantermos a fé dos policiais, Deus quer usar a polícia, a instituição policial, como uma alavanca de transformação da sociedade. Que muitas coisas foram mudadas por conta disso. Muitas coisas foram mudadas. A Associação dos PMs de Cristo decidiu concentrar suas orações e ações práticas numa unidade policial apenas e ver o que Deus faria. A pergunta era, onde? Deus fala, vocês orem mais, e começamos a orar. E aí então, oramos e Deus tocou o nosso coração. Escolha uma área da Zona Norte. Uma área da Zona Norte da cidade. E ali, olhando o mapa, falei, Senhor, qual a área? A resposta de Deus revelou os próximos passos. Aquela que existem alguns cristãos que estão orando, mais comprometidos com o meu reino. Terra e seus companheiros sabiam imediatamente o que isso significava. Sua missão seria unir forças com um grupo de policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar, policiais com visão do reino. O alvo deles era uma unidade policial problemática na freguesia do Ó. Aparecia a imagem dos policiais colocando a manchete como área crítica, a área onde os marginais atuavam com maior incidência, principalmente na área de homicídios, de chacinas. Nós vivemos cada dia mais acuados, as nossas famílias se trancando dentro das casas, com medo até de mandar os nossos filhos para as escolas. E o medo imperava no nosso meio. A primeira ação da equipe em março de 2006 foi convidar os pastores da área para participar de um encontro de líderes cristãos. De forma que ali tinham pastores que nem se conheciam. E eles ficaram assim olhando uns para os outros. Oh, você é daqui, do bairro? Sou. Os policiais apresentaram ali um relatório sombrio da situação. Major Terra concluiu sua apresentação com uma observação contundente. A rede do bem está desunida para a vergonha da nossa geração. Parece-me, irmãos, que a unidade da igreja é um caso de polícia. Porque o que adianta ter tantas igrejas no bairro e nós não fazemos a diferença de transformação ali? Após o sermão, pastores e policiais foram convidados a participar de um tempo de oração e arrependimento. A comunidade só percebia a urgência de que algo fosse feito. Muitos se arrependeram de estar assim, fizeram um pacto de estar orando juntos, de estar juntos entre eles. E nós começamos ali essa caminhada.
Então, a liderança evangélica de várias igrejas, várias denominações, junto com líderes da própria polícia militar, começaram a desenvolver trabalhos. Um dia, estava com dificuldade. E Deus disse: apresente a mim os seus problemas. Apresente a mim você. E eu realmente levantei, tomei posição ereta, fiz a continência e falei assim: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe das minhas dificuldades. E peço a Deus que me dê estratégia, misericórdia, entendimento e discernimento em todas as decisões a serem tomadas. E pela reviravolta impressionante na freguesia do Ó, parece que o Altíssimo está mostrando que com ele, grandes lutas representam maiores vitórias. Nós colhemos hoje um fruto muito importante, que é, na verdade, a transformação dessa unidade num caos que vivia anteriormente. E os resultados estão aparecendo. Isso tem sido, assim, maravilhoso no nosso meio. Dos pastores, que realmente não mediu esforços e não mede esforços para ajudar o trabalho desenvolvido aqui nesta área. A comunidade agora começa a buscar até mais contato com os policiais. E isso certamente tem se demonstrado num crescimento de segurança e na diminuição da violência no nosso meio. Nós abaixamos 60% do número de homicídios aqui na área da região norte. A polícia já está reconhecendo isso. E não só a polícia, mas a mídia também. Nós mudamos a história da freguesia do Ó. Atendemos um chamado de uma pessoa que estava querendo se suicidar. E a minha viatura foi a primeira que chegou e nós socorremos porque não dava tempo de esperar o resgate. Quando de repente ela passou para mim a ligação e naquele momento ali pedi ajuda de Deus para como solucionar aquele problema e só resgatar aquela vida. Ao mesmo tempo que eu modulava com comando, dizendo a situação dela, eu estava orando, pedindo misericórdia, porque aquele que se mata não verá o reino de Deus. Chegando até o local, e deparou com essa senhora, toda enrolada com fios em seu pescoço, tá certo? Uma faca nas mãos e o telefone na outra. E ela totalmente gelada, aos olhos humanos não tinha jeito. Mas nós acreditamos, não é? Na vida e acreditamos principalmente no Senhor Jesus Cristo, como Ele pode atuar nesse trabalho nosso. Deus que nós servimos é fiel e praticamente o Senhor a ressuscitou. Os PMs de Cristo têm também se unido às igrejas para fortalecer as famílias. Nós temos atendido ocorrências de famílias e é um socorro espiritual. Pessoas vazias, cansadas, oprimidas, massacradas pelo dia a dia, pela situação que vivem. Certo dia, ao atender uma ligação do 190, um policial encontrou uma mulher desesperada sentada na calçada. Porém, ela disse que a polícia jamais conseguiria resolver o seu problema. Eu insisti com ela e perguntei qual era o seu problema. Ela falou: olha, eu estou desiludida da vida, o meu marido me abandonou, o meu filho me abandonou, eu não sei o que fazer. E eu disse para ela que eu tinha uma pessoa que poderia ajudá-la, né? E ela perguntou qual seria essa pessoa. Eu disse: Jesus, ele pode lhe ajudar. E nisso comecei a ministrar a palavra para ela, ministrei a oração e as lágrimas começaram a descer ali dos seus olhos. O Senhor tem restaurado casamentos, o Senhor tem tirado o filho das drogas, do mundão, e o Senhor tem interagido realmente. Nós hoje estamos diante da maior verdade que o mundo pode conhecer. A verdade que salva, que cura, que liberta, que transforma. Verdade que pode reestruturar famílias, que pode modificar nações. Tenho visto muitas transformações, muitas restaurações de vida, muitas reedificações de famílias. Lógico, há muita coisa por fazer, mas o que Deus tem feito é muito mais do que nós já tínhamos imaginado. Todo o poder, ele é emanado de Deus. Ainda que as pessoas possam não compreender, todo o poder, ele emana de Deus. Na cidade de São Paulo, um número cada vez maior de servidores públicos está se tornando instrumento desse poder. Eu creio que Deus muda a história, Deus muda a pessoa, Deus transforma o coração dessas pessoas. Eu acredito que
como Deus mudou a minha história. Agora eu entendo que as coisas que Deus quer fazer aqui, Ele quer fazer através de homens. E eu sou um desses homens. É tempo para a ação divina. E ela fala, vamos pessoal, é o nosso tempo, é o tempo do exército de Deus, nos posicionarmos para a gente estar fazendo uma obra de transformação mais consistente e mais rápida. E hoje eu entendo que nós temos que ser corajosos, audaciosos, e ainda que temos que pagar algum preço, temos que falar do amor desse Deus. Tenho total certeza de que essa transformação ela já está se processando e agora eu creio que ela vai ter um crescimento muito grandioso. Nós sentimos, ao andarmos pelos vários lugares da polícia, esse mover de Deus. E nós percebemos que algo muito forte está sendo preparado por Deus para o nosso estado de São Paulo. Esse é um sentimento que eu tenho muito forte.